Glória a Deus, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus. É o texto base da palavra. Êxodo capítulo 20. Versículos de número 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ore comigo. Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, pelos 10 anos de pastoreio do pastor Euquias, da irmã Daniele. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de te servir e te adorar aqui neste lugar. Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor se faça presente aqui nesta manhã, para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, adorar. A palavra adorar, ela significa rendição. Numa tradução mais literal, significa literalmente, né? Sendo que usando um pleonasmo célebre, né? Significa beijar os pés. A palavra adorar significa beijar os pés. E o Senhor, preparando o povo que estava saindo do Egito, quando o Senhor vai entregar a lei, o decálogo, os princípios morais e éticos para o povo de Deus, o Senhor faz questão de se autodeclarar e, mais uma vez, se apresentar ao povo de Israel, nesse texto que nós lemos aqui, para que o povo tivesse muito fixo na sua mente quem era que estava realizando aqueles grandes feitos. Para que o povo não tivesse dúvida de que quem enviou as 10 pragas do Egito para açoitar os egípcios, para trazer juízo sobre cada divindade egípcia, não foi outro senão o único Deus vivo e verdadeiro. Então ele diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eles podem ter chegado com as próprias pernas até a beira do Mar Vermelho. Eles podem ter carregado com os próprios braços as suas bagagens, as riquezas que eles ganharam do Egito, mas eles só chegaram ali com as próprias pernas, só chegaram ali carregando aquela riqueza, porque o Senhor proveu livramento para eles. Ninguém vai chegar à beira do mar para atravessar do outro lado. Você pode chegar com as próprias pernas, com os próprios braços, mas é Deus que vai prover o caminho, os meios para você chegar lá. Então o Senhor, ele começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Quero introduzir aqui, irmãos, essa mensagem dizendo a quem nós devemos adorar. Quem é digno de adoração? Quem é digno de rendição? Quem é digno de entrega total e absoluta?
Então o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. O que o Senhor está falando é: não existem concorrentes, não existem equivalentes, não existe ninguém que se assemelhe ao nosso Deus. Alguém pode até ter no altar da sua casa várias imagens. Alguém pode até ter no altar da sua casa deuses da sua preferência, ídolos da sua preferência, santos da sua preferência. E a impressão que eu tenho muitas vezes é que eles estão concorrendo entre si, porque dependendo da dor que a pessoa sente, ela apela para um, e dependendo da necessidade, ela apela para outro. Mas quando o Senhor diz: não terás outro Deus diante de mim, o Senhor está dizendo que no altar da minha vida, no altar da sua vida, só tem lugar e espaço para um, que é o Deus vivo, santo, poderoso, Criador do céu e da terra. Não terás outros deuses diante de mim. Diante de Deus só tem Deus mesmo, irmão. E depois dele é Ele de novo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus. Não há semelhante ao nosso Deus. Não há a quem possa ser comparado. Davi, no Salmo 86, versículo 8, ele diz: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Não há. Não há. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra do Dr. Adalto, físico, defensor do criacionismo, e uma das coisas que ele falava era exatamente em relação à criação, dessa imensidão que existe à nossa volta, e o quão pouco nós sabemos do que há à nossa volta, e quão pouco nós sabemos, inclusive, do que há nessa terra. Porque anos após anos, apesar de toda a ciência que nós temos, apesar de toda a tecnologia que nós temos, a ciência sempre descobre algo novo a respeito da criação. Uma espécie nova de pássaro que ninguém conhecia, uma espécie nova de peixe que ninguém conhecia. Isso que está aqui perto de nós e o que está fora, que os nossos olhos não alcançam e que a nossa vista não vê. Eu estava lendo que o corpo celeste, o astro que está mais longe do nosso sistema solar, dentro do nosso sistema solar, ele está tão longe, irmãos, tão longe, que para ele completar uma volta em torno do Sol, uma volta completa em torno do Sol, ele leva 1000 anos. É o astro que está no nosso sistema solar. E os que estão fora. E depois, se você quiser ter a oportunidade para você entender a grandeza e a dimensão, quando o salmista diz: não há obras como as tuas. Acesse o site Hubble da NASA. Acesse o site do telescópio Hubble para você ver um pouco do que a ciência conseguiu capturar. As estrelas que estão fora da nossa galáxia, as outras galáxias, as pinturas não são coisas mais lindas que nenhum pintor, nenhum artista, nenhum arquiteto seria capaz de imaginar tanta belezura. Cada foto parece um retrato, coisas espetaculares. E o ateu diz assim: para que um Deus criaria tudo isso? Certamente deve ter vida do lado de fora da terra. E eles não acreditam que Deus criaria tudo isso, porque eles acham que tudo isso é desperdício. Mas aí é que está, querido. É que eu não sou o centro do universo, nem você é o centro do universo. O centro do universo é Ele. E tudo isso Ele fez, mesmo que eu não veja, mesmo que ninguém tenha capacidade de dar nome para todas as estrelas.
Ele fez todas essas coisas para louvor da sua glória, para louvor da sua majestade. Como nós cantamos aqui, todo ser que vive, todo ser que respira, louve ao nome do Senhor. Ainda que os meus olhos não alcancem, ainda que eu não consiga ver, a Bíblia diz que Ele mede o universo a palmos, e Ele chama todas as estrelas pelo nome. Glória a Deus. Exalta e glorifica o nome do Senhor, porque você conhece, você sabe quem é o Deus verdadeiro, que é digno de ser adorado. Glória a Deus. O Senhor diz: não farás para ti, não terás outros deuses diante de mim. Repita comigo: Deus não tem concorrentes. Não tem mesmo, irmão. Não tem mesmo, ninguém pode ganhar dele, não. Ninguém pode parar o braço do Senhor. Quem vai parar o braço do Senhor? O Senhor diz mais: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. A palavra ídolo significa espírito ou demônio. Isso eu aprendi ontem, irmãos. Então, quando você for dizer assim, ó, meu ídolo, cuidado com o que você está dizendo. No original da palavra, ela significa espírito ou demônio. O Senhor diz: não farás para ti imagem, não terás deuses particulares, não terás ídolos particulares da sua preferência. Não depende do seu gosto, não depende da sua preferência, não depende da ocasião. Você pode programar muitas coisas. Você pode programar um carro que tem computador de bordo. Você pode programar um computador, você pode programar o seu celular, você pode programar a sua TV. E você também pode ter preferências por cantores, por pregadores. Você também pode ter preferências por clube de futebol. Você pode ter preferência na política, você pode ter muitas preferências. Mas um Deus para adorar, você só pode ter um. Um Deus a quem servir, você só pode ter um. Não farás para ti imagem de escultura, nem em cima no céu. Irmão, e no céu só tem coisa boa. Quem acredita que no céu só tem coisa boa, irmão? No céu só tem santo. Nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nem no mar, não há ninguém a quem nós possamos dirigir e devotar o nosso louvor, a nossa adoração, senão exclusivamente ao Senhor. Porque quando nós temos os nossos ídolos pessoais, os nossos ídolos particulares, nós podemos negociar com eles, podemos até constrangê-los. Alguns colocam de cabeça para baixo, uns amarram uma fitinha, outros viram a foto, botam, né, enterram. Os ídolos você pode negociar. Com os ídolos você pode até constranger. Com os ídolos você pode determinar como é que você quer, como é que você gosta. Mas com Deus é diferente. Porque quando Moisés pergunta para Deus: Senhor, quando eu chegar lá para o povo, vou dizer quem foi que me enviou. Como é que é? O Senhor vai lá e diz assim: eu sou o que sou, o eu sou me enviou a voz. Eu não dependo de gosto, de preferência de ninguém.
Eu sou o princípio e o fim, eu sou eterno, glória a Deus. Não adianta você achar que pode dobrar a Deus, não adianta você achar que pode constranger Deus. Deus não se constrange, Deus não se dobra. A Bíblia diz que as nuvens são o pó dos seus pés. E, irmãos, essa questão de nós muitas vezes, quando nós tratamos com o reino espiritual, isso é um cuidado que nós temos que ter muito grande. Porque, mesmo sem querer, nós somos induzidos à idolatria. Veja você que o apóstolo João está na ilha de Patmos, recebendo revelação de Deus. Deus está abrindo os céus para ele está vendo coisas gloriosas, ele está vendo coisas extraordinárias, ele está vendo anjos, seres angelicais, ele está vendo o juízo final. Ele está vendo coisas tremendas. E quando o anjo vai falar com ele, Apocalipse capítulo 19, versículo 10, que o anjo está falando com ele, está com tanto temor, que a Bíblia diz que ele se curva diante do anjo para o adorar. E quando o anjo vê aquilo, ele fala assim: não faça isso não, porque eu sou conservo teu. E o anjo completa: adora somente a Deus. Você está entendendo que no céu não tem ninguém, por mais bonito que seja, por mais resplandecente que seja digno da adoração, só o Senhor é Deus. E por que eu falei que a gente tem que tomar cuidado? Porque lá na frente, Apocalipse capítulo 22, versículo 9, o teimoso faz de novo. Você está vendo como a gente é teimoso? O anjo está falando com ele, e ele de novo se curva diante do anjo, novamente para adorar o anjo de novo exorta ele, repreende ele e diz: não faça isso, adore somente a Deus. Olha aqui, meu querido, não se deixe levar por experiências outras, não se deixe levar por sensações outras. Qualquer coisa que você sentir de bom, se você gostar da mensagem, não é o Davi. Se você gostar da mensagem, não é o pastor. Se você gostar da mensagem, não foi o anjo. Se você gostar da mensagem, foi Jesus que mandou. Agradeça a Ele. Se você gostou do louvor, se você gosta desse casal abençoado que veio do Rio de Janeiro para cá, lá de São João do Miriti, adore a Ele, agradeça a Ele, porque é isso que Ele faz. Ele dá presentes à igreja do Senhor, e é Ele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Mas nem todo anjo se comporta como aquele lá, que repreendeu João. Porque tem um anjo caído, que a gente sabe o nome dele, que ele quis a glória para si. Ele quis o louvor para si. E de lá mesmo Deus o derrubou. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória dele ele não dá a ninguém. E não dar a Deus, veja, irmãos, não dar a Deus o louvor devido, não adorar a Deus como só Ele merece, Ele vai dizer que é uma maldade. No versículo de número 5 que eu li aqui, Ele diz que Ele é Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Deus fica aborrecido com quem não dá a Ele a honra devida, a glória devida. Deus fica aborrecido e chama de maldade. Quando você divide a glória dele com alguém, quando você cria ídolos particulares, quando você cria concorrência para Deus. Ele visita a maldade dos pais nos filhos, porque nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos ensinando para a nova geração. E eu me lembro ontem que teve um culto abençoado aqui de jovens, e eu coloquei ali no YouTube para assistir. E daqui a pouco a minha filha estava no iPad aqui, assistindo outras coisas, e de repente ela ouviu o fogo pegar no culto.
Ela ouviu a irmã Maninha ser usada aqui, ela largou o iPad, correu e falou assim: papai, cadê a irmã Maninha? E eu fiquei olhando assim para ela, beijando ela, falei: papai, não me beija, porque agora eu estou no círculo de oração. E aí ela ficou implicando comigo, porque eu tinha que fazer a transmissão na TV. Bote na TV, bote na TV. E aí eu tirei do celular e joguei na TV, porque ela queria ver em tamanho maior. E ela estava indignada, irmão, parecia um siri na lata, e foi reclamar com a mãe dela: mãe, por que a senhora não me levou para o ciclo de oração? E a mãe dela tentando se explicar com ela que não era ciclo de oração. Por quê? Porque você pode ensinar o seu filho a adorar desde pequeno quem é o Deus verdadeiro, como também você pode ensinar quem são os deuses falsos. Ensina a criança o caminho em quem deve andar. Ensina ela a crer no poder de Deus. Ensina ela a crer que Deus fala, que Deus derrama poder, que Deus manifesta a sua glória. Ensina para que Deus não visite a tua casa com zelo, com juízo, mas que o Senhor traga misericórdia aos milhares, àqueles que o amam. Glória a Deus. Você tem a opção de Deus trazer juízo na sua casa. Glória a Deus. O Espírito Santo está falando, irmãos. Deus, você tem a opção de trazer juízo na sua casa. Mas o versículo de número 6 diz também que você tem a opção de trazer misericórdia. Misericórdia. É misericórdia ou juízo que você quer, querido? É misericórdia ou juízo que você vai querer? Queira misericórdia, queira misericórdia. Adore a Deus. Eleve, crie, levante um altar de adoração ao Senhor dentro da tua casa. Lança fora os ídolos, lança fora aquilo que está ocupando o tempo, preenchendo o tempo da tua família com coisas que não edificam a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, assim diz o Senhor. Ele traz juízo, mas também Ele traz misericórdia àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Só quem guarda aqui os mandamentos do Senhor exalta e glorifica o nome dEle. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunte: é juízo ou misericórdia? Pergunte. Eu prefiro misericórdia, viu? Se não fosse a misericórdia, mas não estava nem aqui. Aleluia. Existe um detalhe importante, irmãos. Eu falei aqui o primeiro ponto. É a quem adorar. O segundo ponto é o adorador e a adoração. O ofertante e a oferta. Nós já sabemos que nós devemos adorar a Deus. Mas nós somos os adoradores. Não são as pedras. Somos nós que devemos render tributo a esse Deus santo, a esse Deus maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4, versículos 3 ao 7. Eu meditei com os irmãos no segundo dia dos nossos 30 dias de jejum e oração, na live de manhã, nesse texto. E foi uma manhã tão gloriosa, irmãos. Deus falou tanto comigo naquele dia. Eu passei o dia tão quebrantado com aquilo, que de noite eu estava assistindo a propaganda e chorando. Porque eu estava tocado por Deus. Gênesis capítulo 4, versículo de números 3 ao 7. Nós vemos aqui dois irmãos que vão adorar o Senhor. Abel e Caim. E o que me chamou a atenção nesse texto, meus irmãos, no versículo 4, é que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Repita comigo: Abel e a oferta. Agora o que é que diz o versículo de número 5? Mas para Caim e para a sua oferta não aceitou. Repita comigo: Caim e a oferta. Você é mais importante do que a oferta. Nessa liturgia, nesse processo todo,
Você pode trazer a melhor oferta, mas se você não tiver com o coração em disposição, se você não tiver com o coração realmente rendido, Deus vai rejeitar a oferta. Deus recusou não somente a oferta de Caim, mas Deus rejeitou a Caim. E a Bíblia diz que Deus rejeitou porque a postura de Caim, a propositura de Caim, não foi uma propositura adequada, apropriada. O comportamento dele não era aquilo que Deus estava esperando dele. Então Deus tanto rejeita Caim, como Deus rejeita a oferta dele. Mas tem conserto. Deus diz assim: olha, se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito. Faça direito o que você tem que fazer, meu querido. Faça o que você tem que fazer, mas faça com amor, faça com dedicação, porque tanto Deus vai receber o que você faz, como Deus vai receber você também. Isso é tão sério, irmãos, que lá em Mateus capítulo 6, olha o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus fala, em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 23, o Senhor diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Não adianta trazer oferta ao Senhor se o teu coração não é coração de adorador. Se o teu coração é um coração que está desobedecendo a Deus. Endireita teus caminhos. Endireita tuas veredas. Endireita a tua intenção. Servir a Deus, irmãos, não é concorrência, não. Servir a Deus é trabalhar em unidade. Nós entendemos que Deus tem várias dimensões do corpo dele. Deus tem várias formas de trabalhar. A Bíblia diz que isso é a multiforme graça de Deus. É a igreja do Senhor. E nós temos muitas maneiras como Deus revela isso. Coisa linda, o pastor Antônio José passando o cajado para o pastor Euclides, dizendo e entregando aquilo que Deus colocou no coração dele. O seu ministério será mais próspero que o meu. Não precisa ter inveja, não precisa ter ciúme, porque o mesmo Deus que faz o ministério dele ser próspero é o mesmo Deus que faz o do outro ser prosperar também. É o mesmo Deus com o mesmo poder, com a mesma graça. Oh, querida, atitude de adoração, uma atitude de adorador, quebrantado, humilde, sabendo o Deus a quem você está servindo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Saul se apresenta diante do Senhor em desobediência. Prepara uma oferta que Deus não mandou. Deus podia até aceitar a oferta, mas ele recebe a exortação de Samuel. Deus quer obediência. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Você está entendendo, meu querido? Deus, adorar a Deus é também na forma, não é só cantar, ofertar. Adorar a Deus está em todas as formas de obediência a Ele. Tudo que você faz em obediência a Ele, você está adorando ao Senhor. Não acha que adorar a Deus é só tocar, cantar, pregar. Tudo que você fizer submisso a essa palavra, você está demonstrando que você é um adorador. Agora, irmãos, para concluir, quando nós devemos adorar? Quando nós devemos adorar? Adorar a Deus, meus queridos, é reconhecer que Ele tem domínio sobre todos os reinos, e Ele os dá a quem quer. Adorar a Deus é reconhecer que Ele tem domínio sobre todos os reinos, sobre todas as coisas, e Ele os dá a quem quer. Daniel capítulo 4, versículos 30 a 32.
Nabucodonosor, o homem mais rico, mais poderoso do mundo de então, ele olha para tudo que ele fez, todos os reinos que ele conquistou, todo o poderio armamentista que ele tinha, toda a grandeza, toda a arquitetura da Babilônia. E ele diz aqui, isso aqui não é a grande Babilônia, eu edifiquei a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. E quando ele ainda estava falando, o som ainda não tinha ido, nem tinha deixado seus lábios. A Bíblia diz que veio uma voz do céu e disse: ó rei Nabucodonosor, passou o reino de ti. Tu vais ser tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Deus podia ter dado esta igreja para outro pastor, podia. Mas aprove Deus entregar o pastor Ilquias, porque é a vontade dele, ele dá a quem quer. Ache ruim quem quiser achar, vá se ter com Deus, mas ele dá o cargo, ele dá a posição, ele dá o título, ele dá o emprego, ele dá a quem ele quer, o domínio é dele. Mas tem que reconhecer que é dele. Porque Nabucodonosor não reconheceu. E como Nabucodonosor não reconheceu, irmãos, foi comer capim. Se você não reconhecer, você também vai comer capim. Está entendendo? Deus vai te tratar como bicho. Eu não vou dizer nem se como bicho, porque os bichos reconhecem quem é Deus. É insensatez. Então, adorar a Deus é reconhecer que Ele tem domínio sobre todas as coisas, que tudo pertence a Ele. Mas o diabo, meu querido, vai sussurrar no teu ouvido que não. O diabo vai se meter nessa relação para dizer que não. Para dizer que existe um caminho mais curto para você ter glória. Para dizer que existe um caminho mais curto para você ter poder. O diabo vai dizer para você que tem um caminho mais curto para você ter fama. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 5 a 10, o Senhor Jesus está no deserto. Irmãos, guarde essa palavra, que isso aqui é coisa linda que o Espírito Santo fala para a gente. Mateus capítulo 4, versículo número 5 a 10, o Senhor está na tentação no deserto. E quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E depois de 40 dias que Jesus teve fome, o diabo entrou lá, foi no deserto, para tentar Jesus. Agora o que me chama a atenção aqui, em Mateus capítulo 4, versículo número 5, preste atenção, irmãos. Então o diabo transportou a cidade santa, para a cidade santa, e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Preste atenção, irmãos, não me pergunte como foi isso, porque eu não sei. Eu só sei que o diabo... Jesus estava onde, irmãos? Pois é. Mas o diabo transportou Jesus do deserto para o pináculo do templo, em Jerusalém. Não sei se ele fez uma miragem, não sei se ele passou um telão, não sei como foi. Não sei se foi literalmente, não sei. Também não tem importância se foi literalmente, se foi um telão que ele passou, não sei. Porque ele é ilusionista mesmo, ele é mentiroso.
Mas o fato é que Jesus estava no deserto. E o diabo transportou Jesus para o pináculo do templo. E Jesus foi. E aí ele tenta Jesus. E Jesus rejeita. Agora a Bíblia diz que ele transporta Jesus para um lugar muito alto. Guarde essa palavra. Ele leva Jesus para um lugar mais alto. Ele tira Jesus do deserto e leva ele para o pináculo do templo, que é um lugar alto. Mas Jesus não se convenceu, então ele tenta convencer de novo. Ele leva Jesus agora para um lugar mais alto. Quem está entendendo diz amém? E ele leva mais alto porque agora ele quer mostrar todas as glórias do reino. Todas as glórias do mundo. Diz assim, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus diz, vai-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Sabe o que o Senhor falou para mim ontem, pastor Euquias? Quem leva a gente para o deserto é o Espírito Santo. E o diabo quer tirar a gente do deserto antes da hora. O diabo quer tirar você do deserto antes da hora. E como é que ele faz isso, irmãos? Ele vai usar todo tipo de artifício. Sofrer para quê? Passar aprovação para quê? Tu não precisa disso não. Por que tu está passando por isso? Tem necessidade? Não, está aqui. Existe um caminho mais curto. Tem mesmo, viu, irmãos? Existe um caminho mais curto. Mas o preço que você vai pagar é muito alto. Então é melhor você ficar no deserto, na companhia do Espírito Santo. É melhor você ficar lá no deserto, na companhia do Espírito Santo, porque a prova vai passar. Essa afronta de Satanás, Deus vai te dar autoridade, você vai repreender, ele vai sair de perto de você, e é no deserto que os anjos vão chegar para te servir. Se você adorar aquele que é digno de honra, glória e louvor, não saia do deserto, adora a Deus no deserto. Se encha da presença dele no deserto, fique na presença dele no deserto, porque você vai ser servido por Deus, é no deserto mesmo. Ninguém sobe, meu querido, nos lugares mais altos. Os lugares mais altos onde o diabo quer te colocar é tudo ilusão, é tudo mentira. Se você tiver que subir, suba nas asas da humilhação, suba nas asas da humildade, suba nas asas que Deus vai te levar aonde você nunca imaginou. Glória a Deus. Irmão, quem imaginou o pastor Euquias feio daquele jeito, ficava bonito desse jeito, irmão? A irmã Daniela não gostou não, viu? Deus vai te levar onde você nunca imaginou, irmãos. Deus não vai te levar onde você nunca imaginou. Então, para concluir, irmãos, Ele dá quem Ele quer, amém, irmãos? E se Ele não der? Ele ainda vai achar um adorador? Ele dá quem Ele quer. E se Ele não der, Ele vai achar um adorador? Abra sua Bíblia em Abacuque. Capítulo 3. Olha, irmãos, que coisa linda, irmãos. Irmãos, a Bíblia é uma coisa espetacular. Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19. E se Ele não der, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Ainda que eu esteja no deserto, glória a Deus, ainda que eu esteja na sequidão, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como da serva, e me fará andar sobre as alturas. Não é o diabo que vai fazer você subir, é Ele que vai fazer você chegar lá. Glória a Deus. Mesmo que você não receba o que você quer, seja adorador, seja rendido, seja grato, porque Ele vai fazer você andar altaneiramente.
E se Ele tirar o que te deu, irmão? Ele pode dar, Ele pode não dar, e Ele ainda pode tirar o que te deu. Você ainda assim vai ser um adorador? Ele ainda vai achar um coração de adorador? Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Perdeu 10 filhos, perdeu toda a riqueza, perdeu tudo, mas mesmo assim, bendito seja o nome do Senhor. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 19 a 23, o filho de Davi estava para morrer, recém-nascido. Davi se veste com um pano de saco, Davi se veste com um pano de cinza, coloca seu rosto no pó, não come pão. Ele estava num estado deplorável, 7 dias de jejum, orando, chorando. Ele estava num estado tão triste, irmãos, que até os servos tinham medo de falar com ele, pedindo para o Senhor curar o filho dele, para o Senhor devolver a saúde para o seu filho. Ao cabo de 7 dias a criança morreu. Quem tinha coragem de falar para o rei que o menino tinha morrido? O rei prestou atenção que havia um movimento estranho. Ele foi lá e perguntou o que aconteceu. O menino morreu? Morreu. Foi. Segundo Samuel capítulo 12, depois você lê versículos 19 a 23. Então Davi se levantou da terra. Veja, irmãos, ele acabou de receber a notícia que o filho tinha morrido. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Deus pode dar, Deus pode não dar, mas Deus também pode tirar. E se Deus tirar, Ele vai encontrar em você um coração adorador. Aleluia! O povo ficou sem entender o que é que tinha acontecido. Quando o menino estava doente, o rei estava para morrer. Agora que o menino morreu, o rei ficou bom. O que aconteceu, rei? Versículo número 23. Agora que a criança é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela. Ela não voltará para mim. Oh, meus irmãos, o adorador é isso. Ele sabe que o endereço final do crente não é o cemitério. Ele sabe que o endereço final do crente não é a cova. Ele sabe que o endereço final do crente não é a morte. Ele sabe que os nossos entes queridos que já se foram estão esperando por nós lá na presença do Senhor. Eles não vêm mais a nós, mas um dia nós iremos a Ele. Se Deus tirar, ainda vai encontrar um adorador? Vai. O diabo quer dizer para você que não tem mais jeito, mas eu quero dizer que vai. A tua vida está na mão dele. O teu fôlego, o ar que você respira, o ar de Deus está em você. Você depende dele para existir. Você depende dele para viver. Que Deus encontre em você um adorador. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus amados. Que você seja cheio da presença de Deus. Nesses 4 dias de fé, hoje é só o primeiro dia. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Mais forte, meu irmão. Aplauda mais forte. Isso. Palavra do céu. Glória a Deus. Cante conosco essa canção. Início e fim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Tudo
Aleluia. Adorar é beijar os pés do Senhor, amém? Mas a Bíblia fala que só tem uma forma de adorar a Deus. Só tem uma forma de adorar a Deus. Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só conseguimos adorar a Deus através de Jesus, entregando a própria vida a Jesus. Eu quero convidar nessa manhã, você que veio hoje para essa igreja, recebeu essa mensagem e ainda não se entregou ao Senhor, ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero convidar, se você é uma dessas pessoas, levante a sua mão que eu quero orar por você agora, para que você receba o Senhor e possa adorá-lo na beleza da sua santidade, adorá-lo em espírito e em verdade, e alcançar o Senhor em adoração. Onde está o primeiro? Tem alguém que deseja se reconciliar? A palavra bateu fundo no seu coração. Você acha que está andando em descompasso, não está andando na verdadeira palavra do Senhor, em adoração plena? Esse é o momento de você reconciliar. Alguém que deseja se reconciliar com Cristo nessa manhã? Todos crentes. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então eu quero aproveitar esse momento, chamar aqui à frente alguns irmãos. Essa obra, pastor Ilquias, cresceu muito nesses 10 anos. Essa igreja cresceu demais e se estruturou de uma maneira incrível. E a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Hoje é o primeiro dia de festa e eu já vejo pelos demais dias como é que vai ser só por hoje. E hoje é o dia de trazer mais ceifeiros para essa obra. Homens e mulheres que já estão trabalhando, já estão dando o seu sangue, o seu suor pela obra do Senhor. E hoje serão reconhecidos, chamados para isso. Mas deixa eu dizer para vocês, todos eles virão para cá essa manhã, mas ainda assim são poucos. Nós precisamos de mais. Lucas 10:2. Ore ao Senhor da seara, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Eu quero orar, eu quero chamar aqui à frente, e à medida que eu for chamando, vem o candidato a diácono e vem também a sua esposa aqui à frente. Irmão Adilson Mendes Silva, do Edson Queiroz 1. Irmão Carlos Eduardo Moraes de Oliveira, da Jereberaba. Irmão Francisco Armando Cruz Vasconcelos, do Edson Queiroz 3. Irmão Francisco Carlos Bezerra Araújo, da Sabiaguaba 3. Carlos da Jadilma. Irmão Francisco César Barbosa de Souza, do Edson Queiroz 3. Irmão Hélio Cordeiro da Silva, do Jardim das Oliveiras. Irmão Jânio Castro da Silva, do Parque Manibura. Irmão Marcos José de Lima Melo, do Tancredo Neves 2. Irmão Mário Ribeiro de Souza, da congregação de Tasso Gereissati. Irmão Moisés Gomes de Almeida, da congregação de Tasso Gereissati. Irmão Naum Souza Cruz, da congregação de Jardim São Paulo. Irmão Pedro Bruno Lima de Souza, da Cidade Nova. Irmão Raimundo Agripino Neto, da Sabiaguaba. Irmão Sidney de Silva de Souza, da Cidade Leste, candidato a diácono mais estiloso aí, combinando ele e a esposa, um negócio assim estiloso mesmo, glória a Deus. E como reconhecimento, já era diácono e foi reconhecido pela igreja, nosso amado irmão Glaubeirton Lina Estevão, de Tasso Gereissati, a congregação de Tasso Gereissati, dirigente ali. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. A obra cresce. E como foi dito pelo presbítero Neives, cresce também a necessidade de obreiros. Esses obreiros que estão sendo apresentados nesse primeiro culto são servos de Deus que já têm servido na obra do Senhor, têm contribuído conosco nas congregações, e o que a igreja está fazendo é sendo uma testemunha de que há uma separação divina sobre a vida deles para o diaconato. Atos capítulo 6 diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Palavra divina ao coração de vocês, nesse dia tão especial em que vocês estão sendo separados ao diaconato. E a gente chama as esposas aqui, porque cabe também às esposas uma responsabilidade junto ao ministério do seu esposo. Casamento é também união de propósitos. Quando eu comecei a namorar a Dani, eu disse para ela: meu amor, o Senhor tem um chamado na minha vida, e eu não sei para onde Ele vai me chamar. Você está disposta? Você está junto comigo? E o Senhor falou com ela: se Cristo comigo vai, eu irei. Então, seja uma fiel ajudadora do seu esposo. Eu vejo o quanto na minha vida ter a Daniele do meu lado é uma forma que Deus tem feito para potencializar o ministério que Deus tem confiado a mim. A mulher sábia edifica a sua casa.
E os diáconos, lembrem-se e nunca esqueçam que diácono significa servo. Vocês não estão sendo promovidos a uma patente. Vocês estão chamados para tomar a toalha e a bacia para lavar os pés. Os diáconos, eles são dados por Deus à igreja para servir a igreja do Senhor, para colaborarem com os pastores, para que esses possam concentrar-se em se dedicar ao ministério da palavra e da oração. E os diáconos possam dar esse suporte, possam visitar uma família enlutada, possam fazer uma visita ao hospital, possam acudir na distribuição das necessidades, na cesta básica. Os diáconos é para dar todo esse apoio, não é só para sentar lá na frente, é para servir. A última coisa talvez seja sentar, nem precisa sentar, porque a gente é chamado para servir. Amém? E eu sei que às vezes a gente serve, e às vezes as pessoas não reconhecem o nosso serviço. Mas nós servimos a Ele. Nós servimos a Ele. E a nossa recompensa não é aqui. Naquele dia, seremos recompensados pela obra feita com todo amor, dedicação e esforço, porque estamos servindo a Ele. Amém? Esses servos de Deus, amada igreja, eles já servem na igreja. E a igreja agora, ela reconhece a diaconia, o diaconato sobre a vida deles. E agora estamos separando eles para o diaconato. Eles passaram por todo um processo. Eles foram primeiro provados no serviço. Depois eles foram encaminhados ao Conselho de Ética da Igreja, que tiveram um grande trabalho. Pastor Francisco Roberto, Pastor Fernando Rodrigues, Presbítero Davi Humberto e Pastor Salles. Fizeram um grande trabalho, entrevista, porque quem serve na igreja tem que estar com o nome limpo, tem que ter um casamento que glorifica a Deus, tem que ter fé para contribuir. Amém? E eles fizeram toda uma entrevista com eles, com o marido e com a mulher. E eles foram aprovados pelo Conselho de Ética, foram aprovados pela diretoria da igreja, foram submetidos ao ministério da igreja, e foram aprovados pelo ministério da igreja, os diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. E hoje eles estão aqui. Antes da gente orar por eles, eu vou pedir para que eles se voltem para vocês, porque também precisa da aprovação de vocês, porque sem a aprovação de vocês, eles não podem ser separados do diaconato. Então, eu vou pedir que agora vocês se voltem para a igreja do Senhor Jesus. Esses servos de Deus, amados, já passaram por um processo aí, até que eles chegassem aqui diante da Assembleia. E eles precisam ser pessoas que tenham um bom testemunho dentro e fora da igreja. Eu creio que eles têm esse testemunho também diante de vocês. E se não tivesse, é a hora, né? Se não, agora você vai estar abençoando eles. E não tem negócio de confessar depois, não. Mas aquele irmão foi separado para o diaconato. Ele está me devendo isso ou aquilo outro. Essa é a hora. Se a Assembleia aprova esses irmãos ao diaconato, levante a mão. Amém. Glória a Deus. Glorificado seja o nome de Deus. Se voltem para cá, vamos se ajoelhar agora. Essa Assembleia vai orar por vocês, pedir os pastores para impor as mãos sobre a cabeça deles, e a igreja também para estender as mãos. Pastor João Batista vai estar fazendo esta oração, onde estamos consagrando eles, separando eles para o diaconato.
Glória a Deus. O pastor Ilquias e a irmã Daniela, a gratidão a Deus pela vida próspera concedida pelo Senhor, vidas consagradas ao Senhor e à obra, e exemplo de diaconia. Pastor Ilquias e irmã Daniela, que agradecem a Deus e que teremos 4 cultos de festa. Aprove a Deus que esse primeiro culto, uma consagração de diáconos. O pastor, com o dom de presidir, a irmã Daniela lhe assessorando, com o dom de assistir, de governar, de aconselhar, de orientar, de tomar decisões dadas por Deus sobre os destinos desta igreja, tem sido um exemplo de diaconia, de serviço. Então, nada mais apropriado para uma reflexão de cada servo de Deus aqui ajoelhado, de cada esposa, que possam estar alinhadas com a vontade de Deus, como o pastor já bem esclareceu a respeito do diaconato. A instituição dos diáconos ocorreu no momento de crescimento da igreja, multiplicavam-se o número dos discípulos, aumentava a necessidade de servir, eram apenas 7, aparentemente pouco, mas uma significativa bênção. E certamente o Senhor mandará mais, e como mandou. Há uma direção do Espírito Santo neste negócio. Senhor, a tua igreja, jubilosa, exulta alegremente ao receber de ti a dádiva que representa a vida destes servos, que se rendem aos teus pés, recebendo unção e graça, para com humildade desempenharem com alegria o serviço que o Senhor tem determinado para cada um. Não farão acepção de tarefas, porque sendo para ti, significa adoração ao Rei dos Reis, adoração ao Senhor dos Senhores. O Espírito Santo lhe sussurra: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Ó Senhor amado, abençoa poderosamente a vida de cada servo teu, de cada da esposa, Senhor, do teu servo. Ajuda este casal, ajuda no desempenho, Senhor, das atividades determinadas por ti. Tudo, Senhor, para a honra e glória do teu nome, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo, glorioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pai, Senhor, queridos, que Deus abençoe vocês. Estou muito feliz por essa etapa e esse novo tempo de Deus sobre a vida de vocês. Que Deus use vocês com boa reputação, cheios do Espírito Santo de Deus e sabedoria. Seja um novo tempo no vosso ministério, que muitas vidas sejam abençoadas através do serviço de vocês, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos, por esse momento tão especial de 10 anos de pastorado do pastor Ilquias. Eu queria 2 minutinhos, né? Porque eu lembrei ali de algumas coisas que houve antes, né? Algumas palavras que o senhor falou e eu não esqueci. Está com mais de 10 anos, eu não esqueci, né? Quando foi para haver a mudança de pastores, então o pastor foi sugerido pela igreja. E quando ele soube, ele chegou no púlpito e disse: eu estou sendo sugerido, alguns irmãos comentam meu nome, mas para provar que eu não quero de mim mesmo, eu vou me ausentar. Porém, se a igreja me quiser, eu não vou rejeitar. Eu nunca esqueci dessa palavra. Glória a Deus. E também, o que eu admiro muito do pastor Ilquias é o caráter dele, né?
porque ele mesmo diz que congregou comigo ali no Jardim 1, e desde então, sempre que ele fala comigo, ele sorri para mim. E ainda hoje continua da mesma forma. E isso não é fácil para as pessoas, né? Só é fácil para aqueles que sabem que o caminho ministerial é uma escada para o subsolo, que é descendo. Glória a Jesus. Então, quando nós vemos que o caminho do ministério ele é subsolo, Deus aprova a vida da gente. Porque Ele é quem aparece na vida da gente e faz a obra, porque a obra é dele. Então, pastor, que continue assim, que Deus vai abençoar mais e mais. E eu quero ler o Salmo 125, né? Que é aquele que diz assim: aqueles que confiam no Senhor serão como Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esse grande privilégio que o Senhor tem nos concedido, meu Pai. Em primeiro lugar, porque o Senhor tem nos alcançado, Senhor. O Senhor tem nos chamado, tem nos visto, meu Pai. Já prova um grande amor que Tu tem para conosco, porque nós não merecemos nada, Senhor. Nós somos falhos, necessitados, mas o Teu amor é grande para conosco, Senhor. A Tua mão nos alcançou, meu Pai. E eis aqui, meu Pai, os Teus filhos e as Tuas filhas que estão aqui, glorificando o Teu nome, meu Pai, porque Tu mereces toda a honra e toda a glória e toda a adoração, meu Pai. Esta obra é Tua, Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por esse grande trabalho. Continua abençoando. Em nome de Jesus, amém.